Oi, olá, oi, o Everton, a Edmalba, o Fernando, tudo bem? O Sandro Villanova. Acho que a conexão agora tá ok. É que no começo teve um probleminha aí, um delayzinho por conta da conexão. Gente, muito bom estar aqui novamente, tá virando um encontro aí, um bom encontro semanal, né? Toda semana a gente fazendo uma conversa em relação a algum tema que está trazendo reflexão, está trazendo discussão, dúvida, e aí está sendo muito bom ter vocês aqui, ter esse encontro semanal, sempre com alguma informação qualificada, né, trazendo pessoas que efetivamente trabalham, que são experts, que vivenciam algum campo específico. E hoje a gente vai estar conversando sobre esse tema aí que está super debatido, que é a obrigatoriedade, a obrigação, né, o dever do uso de máscaras. E isso não só no estado de Pernambuco, mas vários outros estados já estabeleceram essa obrigatoriedade. E no estado de Pernambuco, a partir do próximo sábado, a partir do dia 16 de maio, existe essa obrigatoriedade que foi estabelecida por decreto aqui no estado de Pernambuco, o decreto 49017, do mês de maio, né, editado pelo governo do estado, decretado pelo governo do estado, que estabelece essa obrigação, ou seja, todas as pessoas vão precisar estar de máscaras ao sair. E também esse mesmo decreto estabelece ainda outras obrigações, outras restrições, né, para 5 cidades do estado de Pernambuco, que são Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão, e Camaragibe, né? São esses 5 municípios que também vão ter algumas outras obrigatoriedades e restrições chamados pelo governo do estado de Pernambuco. Não foi estabelecido o nome lockdown, né, no estado de Pernambuco. O nome que foi escolhido foi esse nome, quarentena. E hoje, para conversar sobre esse assunto, essa questão da obrigatoriedade do uso das máscaras, a gente vai ter o doutor Renato Boa Hora. Deixa eu ver se ele já encaminhou aqui pra gente. Deixa eu convidá-lo aqui para ele. Deixa eu ver. Aqui, direcionar. O doutor Renato, ele já está aqui acompanhando a gente e logo, logo deve estar Eu entrando. estou aqui, Então, tá vocês estão aí. me vendo, ouvindo direitinho. Sim, a conexão está super, super tranquila. O som tá bom, sim. Doutor Renato Menezes, da Boa Hora, inicialmente agradecê-lo a participação, aceitar aí esse convite de conversar com a gente, de trazer informações qualificadas nesse momento de tantas informações diversas, contraditórias, fake news, né? Então, é muito importante trazer pessoas que têm essa expertise, que têm essa qualificação, que estão trabalhando diretamente nisso, como é o caso do doutor Renato. Ele é médico de saúde da família, concursado aqui da cidade de Caruaru. Atualmente trabalha na UPA Boa Vista, que foi renominada nesse período de UPA respiratória, né, com a especialidade específica para os cuidados de pessoas com problemas respiratórios. Também é especialista em geriatria
e ex-diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, da Regional de Caruaru. Ou seja, é uma pessoa aí com todas as atribuições e as competências e conhecimento para passar essa experiência como profissional de saúde, como médico que está diretamente aí no fronte de batalha, como a gente vem usando essa expressão, né? E aí ele agradecer, apesar dos dias cansativos, a gente sabe que tem sido, né, dias de muito trabalho, de muita dedicação, e ainda chegar no podendo usar aí o seu período de descanso e vir e dar um pouco, transmitir um pouco de informação. Então, passar a palavra já agradecendo a disponibilidade. Eu que agradeço, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Espero que Deus nos use para que vocês sejam abençoados com a verdade, que as pessoas se contaminem o mínimo possível, que não haja mortes, que seja reduzido o número de mortes e que a gente possa trocar umas ideias aqui do ponto de vista médico, do ponto de vista jurídico, de como a gente possa escapar dessa pandemia, terminar esse isolamento social o quanto antes, mas com responsabilidade, sem atropelar as coisas e sem colocar em risco as pessoas, como algumas pessoas têm ideia de vamos liberar todo mundo, isso é extremamente perigoso, não é? Aí eu queria saber se agora já pode ir para a primeira pergunta, eu mesmo pergunto e respondo, a delegada vai fazer a pergunta. Então, a ideia, Renato, doutor Renato, é a gente fazer esse bate-papo, você passar um pouco dessas experiências e dessas questões médicas sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, e ao longo da live a gente vai fazendo esse bate-volta, esse bate-papo, eu apresentando algumas repercussões legais, né, porque é um decreto que estabelece uma obrigação, e então o descumprimento pode trazer implicações no âmbito do direito, ou seja, no âmbito jurídico, legal, inclusive penais, né? Mas, inicialmente, eu acho que o que as pessoas mais querem saber nesse momento, doutor Renato, é essa obrigação das máscaras pode efetivamente ser um diferencial para conter a disseminação, para conter a propagação do vírus? Certamente, doutora Renata. Certamente porque a gente tem que entender que a nossa população tem uma grande parcela que sofre de problemas sociais seríssimos, consequentemente não tem uma educação adequada, e a gente podia fazer um paralelo com a população de Taiwan, que espontaneamente, sem ordem de ninguém, sem decreto de ninguém, usaram máscaras, e essas pessoas elas têm um número de mortes que até essa semana foi em torno de oito mortes, 7 mortes, coisa assim, que para um país isso é uma coisa que até Caruaru, que é uma cidade do interior do Brasil, no interior do estado do Nordeste, ela tem muito mais mortes do que um país inteiro chamado Taiwan, porque pelo simples fato de usarem máscaras e espontaneamente, sem pedir decreto, sem alguém apelar, sem alguém ficar apelando que você não pode sair com seu carro, rodízio de placas, nada disso foi feito. A presidente de lá não teve participação nenhuma, o povo, educado que é, ele resolveu usar máscara, sabendo que na Ásia existe essa cultura devido à poluição atmosférica muito intensa, muito mais do que aqui no nosso país, eles têm essa cultura de usar máscara. E tem aquela ideia de que, assim, eu tenho que fazer alguma coisa e eu posso fazer alguma coisa. Uma máscara custa centavos ou, sei lá, $1, não sei quanto é que custa lá. Mas aqui no Brasil eu cheguei a comprar máscara a R$ 2,40. Que hoje mesmo essa máscara, a gente pode entrar nesse assunto depois, no ágio que está acontecendo a respeito das máscaras, vendendo por 10 vezes o preço que ela custou, que já estava sendo vendida com lucro em março e agora estão 5, 10 vezes mais caras. Então, certamente que o uso de máscara faz toda a diferença, não só para aquela pessoa que está com sintoma respiratório, mas para outra pessoa que não tem sintoma algum, porque já se sabe há algum tempo que as pessoas conseguem transmitir a doença, mesmo sem elas estarem espirrando, tossindo, apresentando nenhum sintoma. Então, como a gente não sabe quem é o inimigo, né, de onde vai partir a contaminação, se todos usarem máscaras, não no queixo, não na testa, não nos olhos, mas cobrindo, vedando corretamente o nariz e a boca, a gente evita essa troca de saliva, essa troca de aerossol, que isso aí fica no ambiente, fica nos objetos, as pessoas às vezes têm um cisco, alguma coisa que cai no olho, a pessoa vai coçar o olho. A gente não tem protetor facial para todo mundo, mas só de evitar de levar as mãos ao rosto e usar máscara, isso já diminui bastante. Evitar de estar na aglomeração, até algumas medidas que a gente vai falar depois,
que o pessoal, não, você fica com o carro em casa, mas você usava o carro para trabalhar, e todo mundo ficando com o carro em casa vai usar máscara, mas nem todo mundo está usando máscara e vai todo mundo ficar amontoado no metrô, todo mundo amontoado no ônibus, nas paradas de ônibus, e isso não vai dar certo. Tem que haver uma ponderação aí entre o quanto a proibição dos veículos é válida e o quanto a frota de ônibus e de trem e de metrô consegue abarcar essa demanda sem que as pessoas fiquem sentando no colo umas das outras. Ou seja, doutor Renato, são várias medidas, não é uma medida só que vai dar solução, né? A gente precisa ter várias medidas acumuladas para tentar barrar esse vírus. E aí, doutor Renato citou a situação de Taiwan, que houve uma grande campanha da própria população, né, no sentido de realizar essa distribuição de máscara e a construção das máscaras, a confecção das máscaras, né? A população da cidade espontaneamente realizou essa grande campanha de confecção e distribuição, que eu acredito que no Brasil a gente está começando a ver esse fenômeno também, né? As pessoas aqui, sobretudo no polo de confecção do Agreste, abarcando aí, sobretudo, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, mas várias outras cidades do entorno, a gente percebe essa grande movimentação de pessoas confeccionando essas máscaras. Então, eu acredito que a distribuição dessas máscaras e o fornecimento não vai ser algo tão difícil de ser acessado, né? Até porque as máscaras também artesanais, elas podem e devem ser usadas para que as máscaras específicas de proteção, chamadas, a gente escuta o nome N95, né? Fique à Verdade. disposição dos profissionais de saúde. É muito interessante, Renata, o que você falou, o que a doutora falou, a respeito da distribuição e produção de máscaras, que a gente está num país em fase de desenvolvimento e seria necessário para os profissionais de saúde, eu queria aqui também fazer um apelo a quem estiver nos assistindo, que fizer parte de alguma gestão, que olhe para as técnicas de enfermagem, não somente para o enfermeiro e para o médico, porque às vezes você fornece para o médico, que está na chefia de um plantão, para a enfermeira-chefe, e esquece o auxiliar e o técnico, que são pessoas que têm um contato muito íntimo com o paciente, funcionam veia, e passam sonda, e fazem algum tipo de procedimento no paciente, trocam uma fralda. Já se foi encontrado indícios de que o vírus é achado também nas fezes, secreções, já foi colocado que no esgoto é encontrado esse vírus, não se foi definido ainda sem efetividade, mas as pessoas que estão em contato deveriam ter por parte dos governos de todas as esferas o fornecimento de equipamento de proteção individual. É muito importante isso. Eu estou mostrando aqui uma máscara, eu posso voltar a mostrar depois. Essa máscara aqui é uma PFF2S. Ela é um pouquinho abaixo a qualidade da N95, eu estou falando da N95. Eu consegui pagar R$ 2,40 no dia 21 de março desse ano. No dia de 22 de março, já tinha sido decretado que seria fechado o comércio. E aí, na madeireira onde eu comprei por R$ 2,40. Hoje a gente acha por 25, por R$ 50 no Mercado Livre, a mesma máscara. Então, aí não é questão somente do governo não ter municiado a unidade de pronto atendimento, os postos de saúde e hospitais com máscaras. É também da questão da cultura, como teve o desmoronamento da barragem de Brumadinho e pessoas, comerciantes inescrupulosos, aumentaram em muito o preço da água mineral, se aproveitando que as pessoas não tinham água potável do encanamento para filtrar, para ferver, e pagariam qualquer preço para não morrerem de sede. Agora os médicos e enfermeiros estão pagando no barato 12 ou 14 reais por máscaras semelhantes a essa. Ainda está muito caro. Se quem vendia por R$ 22,40 tinha lucro, imagine quem está, entre aspas, roubando a 14 reais. Isso é um abuso. Então é muito importante a gente não só ver que a lei da oferta e da procura vai ditar o preço, mas que nossos órgãos de regulação possam punir as pessoas que estão vendendo acima do preço e as pessoas que estão estocando máscaras em casa e não são profissionais de saúde, se conscientizarem que para elas que não têm um contato tão íntimo com o público, basta uma máscara de pano ou uma máscara cirúrgica e deixar as máscaras PFF1, PFF2, N95 ou superiores para profissionais de saúde. Profissionais de saúde, que são os que têm maior risco, né? Porque têm um contato direto com os pacientes efetivamente contaminados, né? São as pessoas, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos, auxiliares, as pessoas da limpeza também dos hospitais, né, doutor Renato?
que lidam diretamente também com essas contaminações, com esses espaços contaminados e precisam desses recursos de EPIs, né, desses equipamentos de proteção individual. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Todos nós queremos nos proteger e precisamos nos proteger, mas os profissionais de saúde, os funcionários dos hospitais, dos estabelecimentos de saúde, são atualmente os maiores, estão no fronte mais difícil, né? Estão no dia a dia mais próximo. E aqui também tem uma pergunta, agradecer as participações aqui, o Jerônimo que fala, que acompanha a gente nas redes sociais. O deputado Augusto Coutinho aqui está também acenando, um abraço, deputado. É importante ter esse diálogo com pessoas que fazem parte da estrutura administrativa e política também do Estado, né? E aí tem uma pergunta aqui que foi feita logo no comecinho da live, eu não quero deixar passar. O Everton, ele diz, boa noite, algumas medidas tomadas por alguns governadores não vão de encontro a direitos existentes na Constituição. E aí eu vou aproveitar, doutor Renato já fez essa abordagem mais técnica, né, apresentando os benefícios, experiências de outros países que já tiveram bons resultados com o uso da máscara, né? Ele deu o exemplo, inclusive, de Taiwan. O que é que acontece, Everton, em relação a essa sua pergunta, se essa restrição, se essa obrigatoriedade teria algum confronto com a Constituição? Bem, a Constituição, ela permite, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual de Pernambuco, ela permite que os chefes do Executivo, né, no caso, a Constituição Estadual permite que o chefe do Executivo Estadual, que é o governador, decrete normas e regras através de decretos. Ou seja, o decreto é algo previsto constitucionalmente. Da mesma forma que, em âmbito federal, na União, é possível a Constituição Federal prever que o presidente da República, que é o chefe do Executivo em âmbito federal, faça decretos. Então, não há uma incompatibilidade desse decreto, dessa obrigatoriedade estabelecida para o uso de máscaras através de decreto. Pelo contrário, né? Ela vem ao encontro, esse decreto e essa obrigatoriedade vem ao encontro de orientações, né, doutor Renato? Tanto de experts, infectologistas brasileiros, como no mundo inteiro, a orientação que o uso de máscaras e as pesquisas, lógico, recentes, porque o coronavírus é algo muito novo, então não existe nada que seja comprovado. Eu ouvi até uma expressão de que não é uma bala de prata, né? A gente vê aí nos filmes, no Reino da Fantasia, que a bala de prata é capaz de matar os vampiros ou os monstros do mundo da fantasia, né? Então, essa expressão que não é uma bala de prata, ou seja, que não é o que vai resolver todos os nossos problemas da noite para o dia, mas existem comprovações e experiências já de outros lugares que a máscara ela tende a conter a velocidade de contágio. Então, o decreto foi baseado nessas avaliações, inclusive recomendação da Organização Mundial de Saúde, não é, doutor Renato? Eu queria fazer só um parêntese aqui a respeito do uso de máscaras, fazer um paralelo a respeito do uso de segurança. Não posso adentrar na esfera do direito, que não é a minha área, né? Apesar de algum dia ter sonhado em ser advogado, ou juiz, o que fosse, mas aí eu optei por ser médico. Mas, assim, o cinto de segurança comprovadamente salva vidas. E há algumas pessoas que alegam que estão sentadas no banco de trás do carro, estão numa estrada de baixa velocidade, 40, 50 por hora, e que por isso não vão colocar a criança na cadeirinha, não vão colocar o cinto, não vão apertar o cinto, ou então não vão colocar a fivela do capacete na moto, vão deixar a viseira aberta, que pode cair um cisco, vir um inseto. Então, assim, a simples desobediência da lei, ela não caiu do céu, ela não veio por acaso,
ela foi feita a partir de estudos e de decisões para trazer a vida, para preservar a vida. O cinto de segurança preserva a sua vida. O airbag complementa essa segurança. Teve um colega que capotou uma caminhonete Toro, e se talvez estivesse num carro que não tivesse metade daqueles airbags, talvez não estivesse aqui com a gente. Então, assim, quanto mais segurança nós tivermos, melhor. Quanto mais as pessoas forem responsáveis de não assumir o volante de nenhum veículo embriagadas, melhor. Quanto mais as pessoas se derem conta de que, por uma propagação do material biológico, que é a saliva, para o ar, e para cair diretamente no corpo de outra pessoa, ou ser levada pela mão, ou de um objeto até o rosto de uma pessoa, e adentrar numa mucosa dos olhos, nariz ou boca, quanto mais as pessoas se conscientizarem de que não pode continuar pensando farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas têm que pensar que a minha irresponsabilidade ou um capricho meu, eu não quero usar máscara porque abafa a minha respiração, eu me sinto desconfortável. Isso pode custar vidas. Parar de usar máscaras pode custar vidas. E que é difícil, efetivamente. Eu posso dizer um pouco da minha experiência. Eu sei que os médicos, ao longo da formação, da faculdade de medicina, demais profissionais de saúde, dentistas, enfermeiros, vocês têm o hábito, né, de usar máscara. Então, para vocês, a máscara é uma coisa habitual, é uma coisa comum, é corriqueira. Mas eu falo da minha experiência nas delegacias, desde que foi iniciado essa pandemia. E é complicado, assim, para mim, nos primeiros dias, era terrível. Eu entrava no banheiro, lavava as mãos novamente, achava que estava, né, chega a criar uma certa sensação de asfixia no começo. E aí eu digo que eu comecei proporcionalmente a dando maior qualidade à minha máscara, porque eu via inicialmente que a que eu usava estava folgada, mas eu dizia, não, assim eu consigo passar mais tempo. Agora não, agora eu já consigo ficar com ela bem mais justa. E grande parte do tempo, até porque a partir do próximo sábado, a gente tem que ficar todo o período de máscara, né? Realmente é uma necessidade de adaptação que as pessoas vão precisar ter. Eu digo da minha experiência, porque não foi fácil, foi difícil nos primeiros dias. Tem momentos que ainda é complicado ficar com a máscara durante muito, muito tempo, né? Então, eu acredito que efetivamente é uma necessidade, é um esforço, né, doutor Renato, que as pessoas vão de fazer para que, como o senhor disse, a gente possa ter não só o benefício e a nossa proteção e da nossa família, mas de toda a coletividade, né? É verdade, é a questão de consciência. Aquilo que eu não desejo para mim, eu jamais devo impor ao outro. Ah, mas eu acho que eu sou jovem, eu sei lá, eu tenho 42, né? Eu tivesse 20 anos, fosse um atleta e não tivesse doença nenhuma, graças a Deus eu também não tenho, só tenho miopia, são 4 olhos, né? Mas isso não é fator de risco. E aí eu pensava, se eu adquirir, dane-se, isso é uma gripezinha, não vai acontecer nada comigo. Mas acontece que eu vou ter um vetor de transmissão para outras pessoas que pode custar a vida delas. Então eu tenho uma filha pequena, tenho uma esposa que tem melhor de saúde, dentista. Então, assim, é muito interessante que a gente não pense somente em se proteger. Porque algumas pessoas são tão egoístas que pensam assim, isso não vai pegar em mim, não vou me proteger não. Mas está deixando de proteger terceiros também, quando ela não usa. Está prejudicando. E outra coisa que é muito importante falar, que eu vou entrar assim a respeito da máscara, a gente está falando muito de Covid é extremamente importante, está morrendo muita gente disso, mas não podemos nos esquecer que existem outras causas de morte, daquelas pessoas que têm doenças crônicas, que vão infartar, que vão ter acidente vascular cerebral, pessoas que eventualmente ainda estão com alguma movimentação, vão sofrer algum tipo de acidente doméstico, ou de trânsito, ou a violência urbana, ou a questão que é muito comum que você toma conta dessas mulheres, a agressão, né, a violência contra a mulher. Essas pessoas eventualmente precisarão de hospitalização. Nem que seja uma sutura de um ferimento, nem que seja também um internamento de 7 dias, 10 dias para tratar uma pneumonia, nem que seja também um UTI, que não funciona somente para a Covid, e não ter acesso. Porque, só fazendo um paralelo, antes da crise se instalar e serem montados hospitais de campanha e comprados respiradores com ou sem superfaturamento, não vem ao caso agora, a gente tinha cerca de 1.018 leitos de UTI em Pernambuco como um todo. Somente Caruaru tinha, quando eu pesquisei na internet, 360 mil habitantes, uma estimativa. E aí você pega 10% disso aí, se fosse infectado pela Covid, 36 mil. Aí você pega uma percentagem ainda menor que tem a doença grave. Aí chegou num cálculo que dava assim,
Se somente 5% dos 10% tiver a forma grave da doença e precisar de UTI e de respirador ventilação mecânica, essas pessoas vão somar, somente no município de Caruaru, 1.800 pessoas. Quando no início, antes das compras de novos respiradores, tínhamos disponíveis somente 1.018 leitos de UTI. Então, assim, Pernambuco não é Caruaru. Pernambuco tem milhões de habitantes. E a gente não pode conceber que a Covid é o problema. A Covid era um copo que estava cheio, faltava uma gota para transbordar. A Covid foi a gota d'água. Mas o nosso problema é bem mais fundo e bem anterior a ela. Tem uma pergunta aqui, o Romero, o colega Romero, faz uma pergunta se essa obrigatoriedade do uso das máscaras não demorou demais a ser tomada. Se fosse no início da quarentena, teria reduzido as infecções? O senhor acredita, doutor Renato, que deveria ter sido Sim, antes? sim, certamente. Não somente o uso da máscara e o afastamento social, como eu queria gostar de deixar registrado aqui, não sei se a gente vai conseguir gravar ou não, mas quem estiver assistindo nunca vai esquecer o que eu vou falar agora, é que durante o começo do ano existe um evento chamado Carnaval, talvez a maior festa brasileira, que reúne milhões de pessoas apenas no Galo da Madrugada, no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, vários blocos, grande quantidade de pessoas. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Sim, vamos pegar pessoas que são assintomáticas, que adquiriram a doença, que não tossiram, nem espirraram, não tiveram coriza, nem nada, 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 não sentiram desconforto respiratório, nada. No carnaval, muita gente beija na boca, bocas que não lhe pertencem, assédio sexual, independentemente de qualquer coisa. Pessoas se amontoam em quartos, em casas com 30 pessoas dormindo em rede, colchonete, pessoas ficam muito próximas, compartilham talheres, copos, pessoas se contaminaram no carnaval. E aí, do carnaval, grande parte dessas pessoas gozam de alguma saúde. E aí elas, eventualmente, não manifestaram doenças, mas ficaram espalhando umas para as outras, que veio culminar na explosão de casos agora. Então, acredito que o carnaval foi uma grande responsabilidade de toda e qualquer esfera de governo aqui no Brasil. Permitir que o carnaval tivesse acontecido. Não, ninguém tinha certeza que isso chegar nessa dimensão, nessa magnitude, mas que poderia ter sido feito. Assim, não, será que é válido o Galo da Madrugada com milhões de pessoas? Tudo bem que entra dinheiro para o Estado, que desses impostos gera renda, que tem muitas pessoas que vêm de fora com dinheiro, gastam aqui, ocupam a rede hoteleira, promovem renda informal e formal para muita gente. Mas o dinheiro não está acima da vida, É tá verdade. certo? O carnaval foi uma forma de disseminação em massa do vírus no Brasil. Inicialmente, a gente tem que lembrar que as máscaras eram recomendadas, né? Algumas pessoas até, ou por ignorância, por má fé, a gente nunca sabe o que passa na mente dos seres humanos, né? Mas algumas pessoas ficavam criticando o uso da máscara, mas existia já essa orientação, né, doutor Renato? E a partir de agora, no caso do estado de Pernambuco, a partir do próximo sábado, do dia 16 de maio, existe a obrigação, né? E essa obrigação, e aí atendendo aí algumas perguntas que foram encaminhadas no direct, as pessoas preocupadas se elas podem a gente já viu que existe uma orientação técnica, né, de médicos, de especialistas, de pessoas que trabalham no dia a dia, a exemplo do doutor Renato, e se o descumprimento, se a pessoa que for pega sem máscara a partir do próximo sábado, se ela pode ter implicações legais. E sim, é importante que as pessoas saibam disso, né, doutor Renato, até como uma forma se não por uma questão ética, valorosa, espontânea, que as pessoas sejam coagidas a isso. É isso que o Estado está fazendo, né? As pessoas serem coagidas a se proteger e a proteger terceiros, a proteger as outras pessoas. Então, é necessário que as pessoas entendam que a partir do próximo sábado, no estado de Pernambuco, as pessoas que, por algum acaso, não estejam utilizando máscaras, né, que estejam, lógico, fora de casa. Eu aqui, porque eu não estou de máscara, eu estou na sala da minha casa com o meu marido, com o meu enteado, então a gente não tem essa obrigatoriedade do uso de máscara aqui dentro da nossa residência, que é o nosso núcleo familiar, né? Da mesma forma, o doutor Renato, que está aí com a sua filha, com a sua esposa, está no seu núcleo familiar. Então, dentro de casa, a gente não tem essa obrigatoriedade do uso, porque são as pessoas que a gente compartilha
os mesmos espaços. Mas a partir dos espaços públicos que as pessoas forem identificadas sem o uso da máscara, haverá repercussões legais, né? Individualmente, a pessoa pode ser punida? Sim, a pessoa pode ser punida, né? No estado de Pernambuco, foi estabelecido no decreto a utilização compulsória, né? Ou seja, a utilização obrigatória de todas as pessoas. O decreto fala que tenham que sair de casa, circular em vias públicas, exercer atividades ou adquirir produtos essenciais. Então, qualquer pessoa que esteja transitando para trabalhar, para comprar produtos essenciais, comida, alimento, remédio, alguma coisa que seja essencial, ela precisa do uso da máscara e poderá ser punida, inclusive criminalmente. A gente sempre usa a expressão na polícia que quando realmente a coisa fica complicada, né, chama a polícia. E é isso que o decreto fez, né? O decreto estabeleceu que as polícias civis, militares, guardas municipais, entre outros grupos de profissionais, farão essa fiscalização. E as pessoas podem ser penalizadas? Sim, elas podem ser penalizadas. Ao que elas vão ser punidas? Como elas serão punidas? O decreto orienta, isso vai depender do caso concreto, tá? A situação é que vai dizer qual vai ser a punição dessa pessoa. Mas essa pessoa pode ser conduzida a uma delegacia? Sim. Eu não digo isso com alegria, nem com satisfação, e nem acho que seja uma coisa para a gente ressaltar. Não, deve ser uma excepcionalidade, né? Mas, se houver a necessidade, essas pessoas poderão ser conduzidas à delegacia. E quais crimes elas poderiam estar praticando? Eu vou dar alguns exemplos, lembrando que só o caso concreto, avaliado no momento pelo profissional, pelo delegado ou a delegada, é que vai dizer ao que efetivamente a pessoa será punida. Mas existem alguns crimes no Código Penal, a exemplo do artigo 330, que é o crime de desobediência, que a pessoa pode sim ser penalizado por ele. E um outro crime previsto no Código Penal, que é o artigo 268 do Código Penal, que fala de infringir determinação do poder público que foi destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, é importante que as pessoas saibam dessas possibilidades de punição, né, doutor Renato, para que, como o senhor disse, se elas não ficarem de uma forma espontânea para o uso desses equipamentos, elas sejam coagidas a isso, e a lei, o decreto prevê, sim, essa possibilidade. Voltando, doutora Renata, ao início da nossa conversa, a Taiwan, as pessoas não precisaram do martelo, do peso, do cacetete para fazerem o certo. Vamos pegar aqui uma parte do que eu escrevi, juntei para a gente conversar aqui, pouca coisa. A gente tem muito nojo de fezes, de urina, de sangue, que a gente está vendo, está percebendo, e a gente supõe que aquilo ali vai nos contaminar de alguma forma. Já o aerossol é invisível. Câmeras especiais do Japão, Estados Unidos, câmeras de alta potência, com luminosidade específica, conseguem detectar essas partículas microscópicas, às vezes. Então, é interessante que a gente não precise somente pela lei, mas pelo convencimento de que é perigoso. Tuberculose é uma doença respiratória. O Covid, o resfriado comum, a gripe suína, H1N1, tudo isso passa pelo ar. Então, é difícil entrar na cabeça de algumas pessoas, inclusive alguns até com certo nível de estudo, de que porque invisível não existe. Você está respirando. Você está vendo o ar que respira? Não. Mas ele está aí. E por isso você está vivendo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos fazer só uma comparação bem rápida a respeito da energia com que é emitido esse material biológico quando a gente respira, quando a gente fala, quando a gente tosse e quando a gente expira. Não consegui achar a velocidade nem a quantidade de gotículas da respiração nem da fala. Mas numa gradação, a respiração, a gente emite gotículas numa quantidade menor do que na fala.
Já na tosse, a gente consegue emitir cerca de 3.000 gotículas numa velocidade de 80 km por hora, aproximadamente. Quando Nossa. você espirra, isso sai de 3.000 gotículas de saliva para 40.000 gotículas, e não a 80, mas a 160. Isso atinge distâncias razoáveis, isso compromete a saúde de outras pessoas. Eu não sei se você percebeu, né? Você estava lendo e falando algumas coisas. Uma pessoa chamada, conhecida nossa, Simone, perguntou: e aquelas pessoas que não podem comprar máscaras? Como ela se Sim. vê diante dessa obrigatoriedade e elas não podem comprar? E outra coisa que eu terminei fazendo também lá no meu post, eu coloquei para correr um casal com uma criança que estavam cometendo dois crimes. Um, que agora talvez não sei quantos anos de cadeia dê, que seria chegar no posto sem máscara. Um casal. O outro, a criança tinha menos de 2 anos e esses três vieram numa moto. Criança abaixo de 7, 8 anos não deveria estar andando numa moto. Então, É quando verdade. chegaram lá e adentraram a sala de espera do posto de saúde, eu percebi que estavam sem máscaras, eu pedi para que se retirassem. Se vocês precisam do serviço do posto, precisamos que vocês usem máscaras. Eles foram, não questionaram, não tinha como questionar. É inadmissível admitir a entrada de uma pessoa no estabelecimento que tem outros seres humanos tão dignos de continuarem vivos e saudáveis quanto eles, mas que eles, por um descaso, tinham máscara, tanto que foram às suas casas, a sua casa, a casa daquele ser familiar, botaram a máscara e voltaram, e a menina foi vacinada e foi embora para casa numa boa, numa boa. Mas eu não hesitaria em pedir ajuda da polícia caso eles se recusassem a se retirar, porque eu não ia ter as últimas consequências. A minha vida vale tanto quanto a deles, e não vou admitir que coloquem minha vida em risco por uma ignorância, por uma teimosia, por um capricho. Perfeito. A Simone fez essa pergunta, né? E como ficam as pessoas sem condições. O decreto, ele traz uma orientação nesse sentido. Ele diz que haverá uma articulação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para uma atuação colaborativa entre cidadãos, empresas, integrantes do polo de confecção, para incentivar a produção e a distribuição. E no caso dos órgãos públicos e estabelecimentos privados que devem funcionar, esses estabelecimentos e essas instituições é que devem fornecer as máscaras aos seus servidores, aos funcionários e aos colaboradores. Então, existe uma previsão de que o próprio poder público faça a distribuição dessas máscaras, como já existe em alguns lugares, em alguns pontos. No trabalho da polícia, a gente se desloca de uma cidade para outra, muitas das situações, e já existem muitas barreiras sanitárias entre as cidades com distribuição de máscaras. Né? Então, esses pontos de distribuição existem, a gente não sabe se efetivamente são suficientes, né? O que vai dizer aí é o momento. Eu concordo integralmente com o doutor Renato da necessidade de informação das pessoas. As pessoas precisam ser informadas, as pessoas precisam estar conscientes dessas obrigações, tanto que é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui exatamente visando essa informação, tentando trazer grandes esclarecimentos, uma grande quantidade de esclarecimento para as pessoas. E o decreto também, ele fala em relação às pessoas em situação de rua, ou seja, as pessoas que não têm local de residência, as pessoas que não têm onde morar. Infelizmente, o Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo, né? A gente tem muitas pessoas em estado de miséria. E, infelizmente, com essa situação da pandemia, as previsões são terríveis, que haja ainda um maior empobrecimento, não só do Brasil, mas de pessoas do mundo inteiro, mas países da América do Sul e América Latina, que já têm uma precariedade de desigualdade social e econômica, haja um empobrecimento ainda maior. Então, é óbvio que a gente tem que pensar, e o Estado, né? O Estado, eu digo, município, Estado e União. Não estou falando só do Estado de Pernambuco, mas também dos municípios, da Federação, né, da União, no sentido de trazer assistência e esses equipamentos, inclusive as máscaras, para essas pessoas, para as pessoas que são paupérrimas e para as pessoas em situação de rua, pessoas que efetivamente não têm, por mais barato que seja, a gente vê máscaras a valores
R$ 2, né? Mas algumas pessoas não têm como adquirir isso, ou uma família de 5 pessoas, 6, 7 pessoas, não tem como tirar esses R$ 2 ou R$ 3 para adquirir a máscara. Então, cabe ao poder público essa aquisição de máscaras para as pessoas que não podem efetivamente adquiri-las, né? O Tiago, ele faz uma pergunta aqui, uma outra pergunta, doutor Renato. Ele fala que trabalha com serviços essenciais. Acho que o doutor Renato inverteu. Ah, tá, voltou. Inverteu a câmera. Foi. Ah, tá. Engano. Então, ele trabalha com serviços essenciais na área automotiva. E sempre chega alguém sem máscara. Apesar de todos os avisos expostos nas paredes, eu posso barrar a entrada dessa pessoa no estabelecimento? Sim, Tiago, você não só pode, mas deve, né? Doutor Renato até colocou o exemplo, né? Ele teve há pouco, né, doutor Renato, que o senhor vedou a entrada dessas pessoas no serviço de assistência à saúde, e o senhor estava no seu local de trabalho, no hospital, na UPA. Era no posto de saúde. Posto de saúde, e eu nem perguntei o que vieram fazer. Depois que eu descobri que vieram fazer a vacina. Mas antes de colocá-los para convidá-los a se retirarem, foi oferecido, foi perguntado, alguns profissionais do posto perguntaram se tinha máscara. E foi bom você ter falado que é obrigação do governo fornecer a máscara, que o governo não oferece a máscara em quantidade suficiente, nem para os profissionais, que eu tive que comprar máscara, eu tive que comprar. Inclusive, fui convocado de uma forma compulsória por um decreto ditatorial do secretário de Saúde de Caruaru, como outras pessoas também, a trabalharmos numa UPA, na UPA da morte, UPA respiratória, um lugar perigoso, grande concentração de casos de Covid. E aí, não foi perguntado para onde você quer ir para reforçar a rede de atendimento, de pronto atendimento. Quer ir para Rendeiras? Quer ir para o Vassoural? Quer ir para a UPA Caruaru? Não. Foi imposto. Você quer ir para a UPA Boa Vista respiratória? Escolha o dia. Eu só tive que escolher que dia que eu ia para a forca. Então, assim, não é fornecido em quantidade suficiente para os profissionais de saúde e muito menos para a população. É muito mais da iniciativa privada e da caridade de muitas pessoas de bom coração que confeccionam, até idosas em casa, com máquinas de costura, para passar o tempo e para fazer a sua parte. Elas têm mais consciência do que muita gente de 20, 30 anos, confeccionam e distribuem, doam máscaras para as pessoas usarem. Muitas pessoas baixam a máscara para fumar. Baixam a máscara porque não aguenta usar a máscara por muito tempo. Não pode. Então, respondendo aí, ratificando essa experiência do próprio doutor Renato, né, que teve no hospital, eu acredito que é a forma mais coerente, né, a que o doutor Renato utilizou também, Tiago. É você convidar essa pessoa a pegar a sua máscara. Muitas pessoas, às vezes, têm a máscara, mas deixam no carro, deixam na bolsa. E a partir do próximo sábado, essa pessoa efetivamente ela vai precisar estar de máscara. E vai caber a você ou a outras pessoas cobrar, né? Inclusive, o artigo diz que é compulsória nos espaços abertos ao público, nas vias públicas, no interior dos estabelecimentos que sejam autorizados a funcionar, que no caso é o seu, né? Um serviço estabelecido como essencial. E vai caber esse controle e a fiscalização aos estabelecimentos, inclusive podendo ser multados, né? Os estabelecimentos onde as pessoas estiverem, tolerarem pessoas sem o uso das máscaras, os estabelecimentos também poderão ser penalizados, tanto no sentido de sofrer multas, como até mesmo podendo perder a autorização de funcionamento, né? Então, é muito importante, não é só você pode, mas você deve determinar que essas pessoas, não estando de máscaras, adquiram uma máscara, e aí também é importante, né, talvez até disponibilizar máscaras, como o doutor Renato colocou, como um ato de caridade, como um ato de solidariedade,
né? Para que as pessoas possam. Também você não perder o cliente, a gente tem que pensar nisso também, né? No momento de se solidarizar com o seu cliente, você necessariamente não só pode, como deve fazer essa fiscalização. E aí aqui tem outra colocação da Simoni, em relação à sua colocação, doutor Renato, a obrigação de fornecer a máscara caberia ao posto de saúde, já que as pessoas estavam em busca de atendimento no SUS, as pessoas cobram, doutor Renato. Não seria mais eficiente primeiro trabalhar com a entrega dessas máscaras para depois fazer a punição? Eu concordo. O posto de saúde, ele tem máscaras a serem disponibilizadas, doutor Renato? Não, por isso que eu falei, que eu perguntei, né, se tinha máscara, as pessoas da equipe perguntaram se tinha máscara para doar, porque é nossa função doar a máscara, mas não é nossa função tirar do nosso bolso. Então, se o município, ou o estado, ou a federação não oferece quantidade suficiente, então, assim, sabendo que aquela pessoa está representando um risco de adoecimento e talvez até de morte para terceiros, cabe a mim, uma pessoa participante, como um dos chefes do posto, convidar aquela pessoa a se retirar, visto que ela não teve a consideração pela vida de todas as pessoas que estavam ali. Então, assim, não foi por falta de recurso que aquela pessoa foi convidada a se retirar. Eu atendo o presidiário, atendo qualquer pessoa que tiver qualquer nível de posse diferenciado, não faço discriminação, acepção de pessoas. Mas é o caso daquela pessoa colocar a vida dos outros em risco, e aí ela tinha máscara, tanto tinha que quando voltaram, voltaram de máscara. Não foi por falta de recurso, nem falta de máscara, foi por falta de atitude, talvez, de consciência. Sim, uma das questões aqui é o tipo de máscaras a serem usadas, né, doutor Renato? Porque o decreto fala que, inclusive, as máscaras artesanais, elas podem ser utilizadas. E aí é importante que as pessoas saibam que elas mesmas podem confeccionar as próprias máscaras, né? Para fins as pessoas que não tem recursos, se de alguma forma não conseguir acessar essas máscaras, as que devem ser distribuídas pelas entidades públicas, certamente a União, os estados, os municípios, a Simone falar que a importância da distribuição, né, que nós pagamos altíssimos impostos, certamente, e ela considera um absurdo o governo não fornecer esses equipamentos, inclusive aos servidores, e querer exigir que o cidadão faça. Eu acho que nós concordamos com isso, né? Como funcionários públicos, muitas vezes os recursos não são os ideais, mas nesse momento a participação de cada pessoa é muito importante, né, doutor Renato? Essa questão da consciência, ter a consciência que eu posso fazer lá confeccionar minha máscara, até com uma camisa velha, um tecido que eu tenho, sei lá, uma camisa de algodão, né? Uma camisa de algodão, eu digo que as camisas, aquelas t-shirts, né? As camisetas. Algumas delas são indestrutíveis, né? Eu tenho algumas do período da minha adolescência que elas não se acabam nunca. E então pegar uma dessas camisas aí de algodão indestrutíveis e confeccionar a própria máscara, né? Eu acho que nesse momento, efetivamente, essa grande cooperação, uma grande rede de solidariedade, de cooperação e de proteção de si e das outras pessoas, né? Eu concordo com a Simone que, de fato, nós pagamos altíssimos impostos no Brasil. Nós queremos, sim, uma retribuição, né, por esses altos impostos pagos. Nós queremos serviços de qualidade. Nós queremos, sim, essa assistência do Estado. Mas, nesse momento, eu acho que, para além, né, não só isso, a gente tem que continuar exigindo, não pode esquecer, mas, juntamente a essa exigência, essa nossa cooperação própria, né? Cada indivíduo, cada cidadão, tanto de forma solidária, né? A gente poder doar um pouco, se a gente tem, sei lá, como comprar ao invés de uma máscara, se eu posso comprar duas e doar para uma pessoa que chegue. Isso não é obrigação, né? Não é obrigação dos servidores públicos, não é minha obrigação as pessoas que chegarem na delegacia eu disponibilizar dos meus recursos, né? Deveria ser uma obrigação estatal, da mesma forma que não é de doutor Renato
disponibilizar para as pessoas que chegam sem máscara no posto de saúde, mas se de alguma forma a gente pode, em dado momento, eu falava com minha irmã outro dia e ela disse, eu estava com 2 máscaras ela disse que ia me mostrar as máscaras de tecido que ela tinha comprado, as máscaras artesanais, e poucos momentos depois ela disse, eu fui jogar o lixo, né? Foi deixar o lixo fora do condomínio, do prédio, e viu 2 meninas em situação de rua, e ela doou as máscaras, porque de fato a gente vê quem precisa mais do que a gente num dado momento e faz essa distribuição. Então, perguntar aí a doutor Renato, fazer a última colocação. O Instagram nos dá 10 minutos, dá 1 hora, a gente está aí a menos de 10 minutos já do final da live. E aí já nos conduzindo para as últimas questões. E aí eu quero lhe perguntar se esse mesmo decreto que estabelece a obrigatoriedade das máscaras, ele também estabelece a quarentena, chamado por alguns de lockdown, no estado de Pernambuco, em algumas cidades, inclusive sua terra natal, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e a cidade de São Lourenço da Mata. Essa restrição de ocupação dos espaços, restrição de movimentação, o senhor acredita que é também uma forma de reduzir e de auxiliar no combate ao Covid-19? Certamente, doutora Renata. Eu queria só usar 3 segundos para fazer um agradecimento ao nosso colega Tiago, mecânico, que comentou aí. Se não fosse ele, eu não estaria aqui participando. Meu carro deu uma pane na bateria e ele me socorreu agora há pouco. Muito obrigado, Tiago. Vamos voltar para cá, né? Eu Muito fiquei com obrigada aí na pane. pelo auxílio. E aí, assim, já que as pessoas não vão por bem, aí o peso da lei tem que vir sobre elas. E elas têm que fazer por mal. Então, assim, o ideal é que fôssemos gentlemen, ladies, e que pudéssemos respeitar a vida do próximo tanto quanto amamos a nossa vida. Mas já que isso não é ponto pacífico para toda a população, então tem que sentir o peso da lei e aí fazer essas medidas restritivas, como não deixar pessoas circulando em grande quantidade nos corredores dos prédios, uma quantidade muito grande de pessoas que não são da mesma família, circulando nos elevadores, pessoas usando a piscina do condomínio, naquela aglomeração, fazendo uma festa, pessoas se reunindo em bares, como tem acontecido, em bares clandestinos, como ruas afora, que as pessoas precisam e devem denunciar, porque quanto mais contaminação, mais se eu tiver um problema tipo um infarto e precisar ir para o hospital, precisar ser hospitalizado e fazer um cateterismo, uma cirurgia cardíaca, e por isso ir para uma UTI cardiológica, não vai haver nenhuma UTI disponível para nenhum paciente de nenhuma patologia. Então, foi preciso sim, infelizmente, chegar a essas medidas e ainda tem espaço para serem mais endurecidas ainda, mais do que já estão. Do tipo assim, ninguém sai mesmo. E agora as pessoas ainda estão saindo para o mercado, estão saindo para a farmácia, saindo para o médico. Tem gente que vai, e eu não tiro a razão delas, porque não deixa de ser um atendimento médico, mas tem gente que vai para chorar na frente do médico porque está numa crise de ansiedade. E realmente essas pessoas precisam de ajuda, precisam de socorro. Mas se parar aí para pensar de uma forma bem fria, será que a minha crise de ansiedade, eu que não sofro de doença do coração, uma crise de choro vai me levar à morte? Não. Mas se eu for chorando, que a queda, a saída da lágrima, ela vai coçar meu rosto, eu tenho a chance de eu me coçar meus olhos, coçar meu nariz. Será que eu não posso ir com a crise de ansiedade e voltar com uma doença que pode me trazer a morte? Então, fazer um apelo à população de que não saia de casa quando não for necessário. Eu vou para o médico sim, porque eu estou com um desconforto respiratório, a dor no peito, isso pode ser alguma coisa grave. Eu vou para o médico, mas eu não tenho histórico de tentativa de suicídio, nem uso remédio controlado. Eu estou apenas triste porque aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Eu posso tentar pedir ajuda remota através do telefone, um WhatsApp, alguma coisa assim. Mas eu não devo ir à unidade de saúde por algo que não é urgência e nem emergência nesse momento. Casos ambulatoriais eventualmente são atendidos nas unidades de pronto atendimento pela dificuldade de acesso às unidades básicas de saúde. Mas nesse momento não está havendo consulta ambulatorial como existia até alguns meses atrás. Então precisamos sim endurecer, porque foi assim que a população entendeu. Enquanto não pesar no bolso, enquanto eu não tiver que me encontrar com a delegada da pior forma possível,
que é ali com o rabinho entre as pernas, prestes a ser punido e conduzido a um cárcere, ou a pagar uma multa alta. Então, foi assim que a população brasileira escolheu, diferentemente da população de Taiwan. É muito importante a gente conclamar as pessoas, né, a população como um todo, a esse autocompromisso, né, a esse compromisso como cidadão, como humano, né, doutor Renato, como um ser humano que tem compromisso com o seu semelhante, que tem um compromisso com aquele outro ser humano, né? Aí aqui, também respondendo a uma solicitação que foi feita anteriormente, é importante as pessoas lembrarem que sim, existem punições em âmbito administrativo, como eu dei o exemplo aí para o Tiago. As pessoas que são responsáveis por estabelecimentos podem ser responsabilizadas se aquelas pessoas que transitarem dentro do estabelecimento não tiverem com máscara, e as pessoas individualmente podem ser responsabilizadas. Eu citei duas possibilidades, tá? O crime de desobediência e o crime de infringir determinação de poder público para impedir contágio de doença. Nos dois casos, no artigo 330, a pena é de detenção de 15 dias a 6 meses e também no de contaminação, disseminação de contágio, é de 1 mês a 1 ano e multa. Em ambos os crimes, o Código Penal prevê, sim, crime, né, e detenção, que é isso, prisão. Entretanto, o Código de Processo Penal e o Direito Processual Penal brasileiro, ele permite que pessoas que não tenham condenação, que sejam pessoas, possam assinar um termo de compromisso, de se comprometendo em comparecer a todos os atos processuais e podem ser liberados. É o que as pessoas chamam de pequenas causas e que no dia a dia do processo penal a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. Então, para esses casos, como eu disse, pode haver outras implicações penais, essas seriam as consequências criminais. Mas espero realmente que poucas pessoas precisem ir às delegacias de polícia por descumprimento, né, doutor Renato? A gente espera, eu tendo a ser sempre otimista, e eu acredito sim que as pessoas vão incorporar, por mais difícil que seja, elas vão incorporar e vão passar a utilizar essas máscaras. E aí, já passando a palavra para os seus encerramentos, a gente deve estar aí a menos de 5 minutos do término da live. E agradecer imensamente por essa disponibilidade, né, por esse bate-papo aqui tranquilo, tão esclarecedor. O pessoal aqui aplaudindo, dizendo que foram ótimos esclarecimentos. A Célia Ventura, o Romero também, excelente live. A Edline, muita gente aqui dando os parabéns pela live, lhe passar a palavra para os últimos esclarecimentos e encerramento. Renata, eu agradeço muito, né? Inicialmente eu até fiquei titubeando para aceitar o seu convite para participar, mas estamos aqui, eu sobrevivi, né? Eu queria também fazer uma consideração a respeito de um paciente bem humilde, pobrezinho, que foi atingido por esse fechamento todo, essa restrição do comércio, que ele é hippie, vende bugiganga, vende artesanato, e aí eu dei os parabéns, contrariamente àquela pessoa, aquele grupo familiar que foi na moto, para esse eu tirei meu chapéu, porque ele é bem humilde, simples, e dei os parabéns para ele, porque ele pegou um lenço, dobrou no meio e amarrou aqui. Então, quando a gente não quer, parafraseando a propaganda da Casa Luz Ótica lá no Recife, quem é do Recife vai lembrar disso, quem é da década de 80, 70, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve, né? Então, assim, ele pegou um lenço, como podia ser aquela camisa surrada, seja lá o que fosse, providenciar, usar a criatividade, que o brasileiro é gênio na criatividade. Quando ele quer, ele faz. E ele impressiona o mundo. Então, se a gente quiser, a gente vai vencer essa pandemia. Se a gente fizer como manda o figurino, como a ciência manda, não como a emoção manda, ou como a irracionalidade, ou a política, ou a ideologia manda, mas como a ciência manda, a gente vai escapar dessa pandemia. Muito obrigado a todos que assistiram com paciência, que tiveram a consideração de doar uma das coisas mais importantes que ela tem, que é o tempo delas.
A gente não tem noção. Eu posso pegar R$ 50 e dar para uma pessoa, aquilo não é nada que daqui a pouco eu trabalho e ganho de novo. Mas eu passar 1 hora da minha vida olhando para uma tela de vidro de um celular, pessoas falando, me trazendo informações, quando eu tenho bilhões de outras possibilidades de estar passando esse momento agora, isso é uma honra muito grande de receber a doação, o carinho e a atenção de vocês. Então é isso. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.